E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma apostila. Começamos pelo módulo 23, cálculo de volumes. Na aula passada eu pedi para vocês realizarem a leitura desta parte e hoje nós vamos esclarecer algumas coisas. Ele começa trazendo para a gente aí uma pequena reflexão, está dizendo aqui, ó, essa esfera reúne toda a água da Terra e é menor do que você imagina. Como será? Por que será que toda a água da Terra cabe nesta única esferinha? E o texto traz essa diferença para a gente, falando que nos Estados Unidos criou esta visualização aí. Esta imagem mostra o tamanho de uma esfera que conteria toda a água da Terra, em comparação com o tamanho do planeta. Repare que estamos falando de volume, não de superfície. Cerca de 70% da superfície terrestre está coberta por água, mas o volume de água em relação ao planeta é irrisório. Significa que ele não interfere em cálculos, digamos assim. Não é que ele não seja importante, é que comparando superfície e volume, a quantidade de água é pequena. Então está falando, que essa esfera desenhada aí em cima dos Estados Unidos inclui toda a água dos oceanos, mares, geleiras, rios, além das águas subterrâneas, água atmosférica que está no ar, o vapor, e até mesmo a água dentro de você, do seu animal de estimação e dos tomates na sua geladeira. Você consegue explicar a diferença entre superfície e volume destacada no texto? Como a água pode ocupar a maior parte da superfície do nosso planeta e ter um volume tão pequeno se comparado aos materiais sólidos? Neste módulo, ao estudar a ideia de volume, vamos discutir essa diferença e responder algumas perguntas como essas. Então, o que nós temos aí? A retomada do cálculo de áreas, que é o que nós vamos fazer nesse módulo. Então, você já estudou sobre como calcular as áreas de figuras planas. A área é uma medida de superfície, grandeza, que permite comparar dois polígonos. E aí no outro parágrafo ele está dizendo para a gente que se nós quisermos comparar dois poliedros no sentido de verificar qual deles ocupa um espaço maior, a gente vai utilizar uma medida chamada volume, que é uma grandeza que mede espaço ou capacidade. Vocês vão aprender essas diferenças também no decorrer dos próximos exercícios. Então aí, ele fala pra gente que o princípio que a gente vai utilizar é o mesmo princípio que a gente usou quando aprenderam a calcular áreas. Então, como podemos determinar qual dos terrenos é o maior? A frente do terreno A é maior que a frente do terreno B, mas a lateral do terreno A é menor do que a lateral do terreno B. E a partir dessa discussão é que nós vamos ver como determinar qual dos dois terrenos é o maior? A partir das suas áreas. Por isso, a gente estabelece uma unidade de medida padrão. Nesse caso, vamos considerar um quadradinho de 5 metros como padrão. Assim, o terreno A pode ser dividido como este na figura que vocês estão vendo. Tá? E depois nós temos algumas perguntinhas para responder. O terreno A ficou dividido em quantos quadradinhos? Ora, precisa contar um por um? Eu acho que não, Observa que naquele lado que tem 30 metros, nós temos ali 6 quadradinhos. No lado que tem 20 metros, nós temos 4. 6 vezes 4, 24 quadradinhos. Certo? Considerando o mesmo padrão, utilize sua régua para dividir o terreno B, como foi feito com o terreno A. Como eu sei que você já fez isso aí na sua apostila, porque você teve tempo para fazer isso na aula passada, o terreno B ficou dividido em quantos quadradinhos? 25. Só isso já garantiria para a gente qual dos dois terrenos é o maior. Porque se ele tem mais quadradinhos, o terreno B, significa que ele é maior do que o terreno A. Certo? E essa justificativa que você pode usar, que o terreno A é maior, o terreno B é maior porque ele tem mais quadradinhos que o quadrado B. O terreno B é maior porque ele tem mais quadradinhos que o terreno A. E feito isso, já podemos responder a pergunta a seguir. Que, para resolver o problema proposto, utilizamos quadrados de lado 5 metros como unidade padrão de superfície. É mais comum, porém,
calcularmos áreas em unidades como o metro quadrado ou o centímetro quadrado. E ele pergunta como é definido um metro quadrado. Então, como a gente pode responder isso? Um metro quadrado é a superfície definida por um quadrado de lado 1 metro. E no item 6, calcule a área de cada um dos terrenos em metros quadrados. Olha, pessoal, se um terreno tem, o terreno A tem lados 20 e 30, é um retângulo, certo? 20 vezes 30, 600 metros quadrados. E o terreno B, que é um quadrado, tem 25 metros de lado, 25 vezes 25, 625 metros quadrados. Tudo bem? Teste 1. Marina desenhou um polígono de 10 lados na malha quadriculada mostrada na figura abaixo. Pessoal, sabe esses últimos módulos que nós fizemos vários e vários exercícios de fração? Ó, se você olhar para o desenho, esta área verde, ele está dizendo para a gente que é uma unidade de medida deste polígono, certo? Então, ele é formado por quantos quadradinhos? 4. Ou seja, cada um desses quadrados aqui é 1/4 dessa unidade de medida, certo? Por que eu estou fazendo isso? Que aí você está vendo que não são todas as unidades de medida que tem os 4 quadradinhos inteiros. Então, para não ficar quebrando a cabeça, presta atenção numa coisa. Você tem quantos quadradinhos inteiros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Muito bom. O que a gente precisa levar em conta agora? Essas partes que estão quebradas, observe aqui. Aqui em cima, nós temos aqui, ó. Isso é metade de um quadradinho, certo? Ou seja, estes dois aqui dá um quadradinho, certo? Então, ó, 20 foi 24, 25, 26, certo? Ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui você enxerga que cada um deles está dividido ao meio? 26. Olha aqui, ó, mais um aqui, 27 e 28, ou seja, nós temos 28 quadradinhos. O que a gente faz agora? Multiplica por aquele 1/4. Por quê? 28 vezes 1/4 vai nos dar a área total desses quadradinhos. Ou seja, simplificou aqui, ó, por 4 dá 1, aqui dá 7. A área deste polígono é igual a 7 unidades de medida, alternativa C. Ok? O item 1 da lição de casa, que eu pedi para vocês fazerem, usando peças retangulares, todas com o lado maior medindo 2 centímetros e o menor medindo 1 centímetro, a pessoa montou o mosaico a seguir. Calcule a área total desse mosaico usando como unidade de medida de área um retângulo maior com o lado medindo 2 centímetros e o menor medindo 1 centímetro, que é exatamente este lado aqui, ó. Certo? A área total desse mosaico usando com o lado maior medindo 2 e o lado menor medindo 1. Ou seja, quantos retângulos desses a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 16 unidades de área. Ok? E no item B, um quadrado com os lados medindo 1 centímetro. Pessoal, o que vai acontecer? Para você fazer isso, se o quadrado tem lado medindo 1 centímetro, o que vai acontecer com cada um desses quadrados aqui, ó, desses retângulos? Serão divididos em 2 quadrados, ou seja, o número de área vai dobrar. 32 unidades de área, já que a referência mudou. No item C, um retângulo com o lado maior medindo 1 centímetro e o menor medindo meio, ou seja, o que vai acontecer ali em cima? Ó? O lado maior medindo 1 centímetro é o que a gente tem, e o lado menor medindo meio centímetro, ou seja,
olha aqui o que vai acontecer. Cada um desses novos quadradinhos vai ser dividido em 4 partes, ou seja, o número de área vai quadruplicar. E por último, um retângulo com o lado maior medindo 4 centímetros e o lado menor medindo 2 centímetros, ou seja, vai dobrar o tamanho do retângulo, que é a nossa referência, que foi 16 unidades de área. Se vai dobrar o tamanho dele, o que vai acontecer com a área do retângulo que vai vir agora? Ele vai cair pela metade, ou seja, 8 unidades de área. Bom, se não entender, comenta aqui no vídeo, depois eu explico na live pra gente. E o item 2, no 6º ano, você estudou as diferentes unidades de medida de área, construindo um quadro em seu glossário para representar as relações entre elas. Consultando o seu glossário, sempre que necessário, responda ao que se pede. O arquipélago de Fernando de Noronha, pertencente ao estado de Pernambuco, é formado por 21 ilhas, ocupando uma área total de 26 quilômetros quadrados. Qual é a área do arquipélago em metros quadrados? E aí, como você pode fazer uma conversão aqui? Vamos fazer o seguinte, que 1 metro quadrado não é a mesma coisa que 1 metro e 1 centímetro. Um quadrado de 1 metro e um quadrado de 100 centímetros, certo? Tem o mesmo tamanho, mas a representação é diferente. Por quê? A área de 1 metro quadrado é 1 metro quadrado. Tá, vamos fazer a relação entre metro e quilômetro, né? Então, ó, 1000 metros e 1 quilômetro. 1 quilômetro quadrado, ele é equivalente a quanto? 1000 vezes 1000? 1 milhão. Ou seja, 1 quilômetro quadrado é a mesma coisa que 1 milhão de metros quadrados. Logo, uma área total de 26 quilômetros quadrados, ela vai ter o quê? 26 milhões de metros quadrados. Tudo bem? Espera que eu falei uma coisa e escrevi outra. Aqui nós temos como área que deu 26 mil, mas eu falei 26 milhões, escrevi 26 mil, mas é 26 milhões de metros quadrados. Se você não entendeu, por favor, comenta aqui no vídeo que eu coloco, que eu explico de novo, ou então na nossa próxima live você me avisa que não entendeu isso que eu começo explicando, tá? Item B. Se pudéssemos esticar toda a pele do corpo de uma pessoa, ela cobriria uma região de cerca de 1,8 metros quadrados de área. Quanto representa essa medida em centímetros quadrados? Da mesma coisa, vamos mudar essa representação. Sabemos que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Um quadrado de 1 metro quadrado vai ter quanto de área? 100 vezes 100? 100 vezes 100 dá 10 mil centímetros quadrados, seria a área. Ou seja, metro quadrado para centímetros quadrados, nós precisamos multiplicar por 10 mil. Então, a pele do corpo de uma pessoa cobriria uma região de 18 mil centímetros quadrados de área. E olha só, no item C ele pergunta qual é a área de um terreno que em metros quadrados possui 4,6 hectares. Olha só como é que a gente pode ver isso. 1 hectare, aí você teria que consultar mesmo o seu glossário, porque 1 hectare, a gente tem quantos metros em 1 hectare? Voltando lá na relação, lembra do hectômetro? Então, ó, 1 quilômetro tem 1000 metros, mas 1 quilômetro tem 100 hectômetros, certo?
Então, a área, hectômetros, hectares. Então, ó, 1 quilômetro quadrado é equivalente a 10.000 hectares. Não vai ser hectômetros quadrados, hectares, tá? A representação muda um pouco. Então, nós teremos 46.000 hectares. Bom, pessoal, este foi o nosso vídeo. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.